Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje temos vídeo de The Crown. Pra você que amou a primeira e a segunda temporada, vamos relembrar junto comigo porque a terceira tá prestes a estrear na Netflix. Se você gosta dos resumões, por favor, divulga pros seus amigos que dá muito trabalho pra gente fazer. Agora eu tenho uma equipe por trás que me ajuda, mas mesmo assim continua bastante trabalho, então compartilhe e ajuda a gente a divulgar. E é isso, espero que vocês gostem. O rei Edward da Inglaterra se apaixona e pede em casamento a americana Wallis Simpson, que é divorciada. Por ser socialmente vergonhoso um rei se casar com uma divorciada, ele abdica do trono indo contra sua mãe, a rainha-mãe Mary. Ele vai embora da Inglaterra com a sua nova esposa. Seu irmão mais novo assume o trono e ele se torna o rei George. Ele é casado com Elizabeth e tem duas filhas, a mais velha, que também se chama Elizabeth, e a mais nova, Margaret. Mais de 10 anos depois, o rei George está com a saúde bastante debilitada, mas tenta esconder. Sua filha Elizabeth vai se casar com Philip, membro da família real grega. Ele renuncia à sua cidadania grega e se naturaliza britânico. George dá a Philip o título de Duque de Edimburgo e ele se casa com Elizabeth. Após o casamento, Philip e Elizabeth se mudam para Malta, onde o Philip trabalha como oficial da marinha, e eles concebem seus filhos Charles e Anne. 4 anos depois, o casal precisa retornar a Londres porque o rei George está passando por uma cirurgia de risco no pulmão. A cirurgia foi porque George estava com um tumor maligno, mas ele decide esconder esse detalhe. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a guerra, é reeleito e descobre sobre a doença do George. Eles começam a preparar a Elizabeth para quando ela for rainha. George manda a Elizabeth e o Philip irem no lugar dele na turnê de Commonwealth, uma viagem de meses no qual eles visitam todos os países colonizados pela Inglaterra. Philip fica insatisfeito por sentir falta de trabalhar na marinha e odeia cumprir os compromissos da realeza, mas concorda em ir com a esposa. Enquanto eles estão visitando o Quênia, o rei George morre. Elizabeth e Philip retornam e ela se torna a rainha Elizabeth. Os membros do parlamento, liderados pelo primeiro secretário Anthony Eden, acham que o Churchill não está apto para governar. Para evitar ser retirado do cargo, o Churchill convence a Elizabeth a adiar a sua coroação, pois enquanto ele estiver organizando a cerimônia, ninguém vai conseguir tirar ele do cargo. Edward, agora chamado de Duque de Windsor, volta a Londres para tentar extorquir a família real, mas não consegue. Ele convence Elizabeth a se mudar para o Palácio de Buckingham, onde deve ficar uma rainha e não mudar seu sobrenome. Isso estremece a relação dela com o Philip, porque ele tinha pedido para ela adotar o sobrenome dele e para eles continuarem morando na própria casa. Eden pede a Elizabeth que mande Churchill renunciar, já que o parlamento está insatisfeito com ele. Mas, depois que Churchill cria ótimas medidas para acabar com a poluição em Londres, ela decide não fazer isso. Chega o momento da coroação de Elizabeth, mas a rainha-mãe Mary fica doente e morre alguns dias antes, deixando a rainha sem avó. Elizabeth pede que Philip seja chefe da comissão, mas os dois brigam quando ele decide não se ajoelhar para ela na cerimônia. Ela é coroada e obriga ele a se ajoelhar, desgastando mais ainda a relação entre os dois. A princesa Margaret, irmã de Elizabeth, está num relacionamento secreto com o Peter Townsend, que era oficial do rei George e é casado. Ele é abandonado pela esposa e decide se casar com Margaret. Eles pedem permissão a Elizabeth para se casarem, e mesmo relutante, ela aceita. O secretário pessoal da coroa, Tommy Lascelles, explica a Elizabeth que se ela permitir o casamento, vai ficar com uma imagem feia diante da igreja, pelo fato do Peter ser divorciado. Lascelles manda a Elizabeth seguir a lei de casamentos reais. Essa lei diz que se Margaret esperar até os 25 anos, ela não precisa pedir permissão nenhuma para se casar, e Elizabeth não precisa se envolver no assunto. Margaret fica brava com isso porque significaria esperar mais 2 anos. Com a orientação de Lascelles, Elizabeth decide mandar Peter para um novo cargo em Bruxelas para abafar a história, e Margaret fica profundamente chateada. Elizabeth e Margaret discutem e colocam toda a mágoa para fora. Margaret diz que passou a vida na sombra da irmã, enquanto Elizabeth diz que inveja a liberdade de Margaret. Os estresses da política deixam a saúde de Churchill debilitada. Só o conflito ideológico com os soviéticos já fazem ele ter 2 derrames. Ele passa a maior parte dos dias pintando e resmungando para a esposa. Eden assumiu várias funções dele, viajando e fechando acordos. A realeza dá um jantar de aniversário para os 80 anos do Churchill, e pouco tempo depois ele decide renunciar, com Eden assumindo oficialmente o cargo de primeiro-ministro. Margaret finalmente faz 25 anos e Peter retorna a Londres, já que agora eles não precisam mais de permissão para se casarem. Elizabeth descobre nas entrelinhas da lei de casamentos reais que Margaret ainda não está liberada. Com 25 anos, o que ela pode fazer é anunciar a intenção de casar e que depois disso ela deve esperar 12 meses enquanto uma comissão do parlamento decide se vai aprovar ou não. Eden diz que o parlamento é contra o casamento e que a única saída para Margaret seria renunciar à sua participação na família real, incluindo fazê-la ficar exilada por anos.
Elizabeth decide novamente não apoiar o casamento. Peter volta para Bruxelas e Margaret jura jamais perdoar a irmã. Elizabeth pede a Philip para abrir as Olimpíadas na Austrália em nome dela, uma viagem de algumas semanas. Depois, Philip descobre que essa duração vai se estender para uma turnê real de 5 meses. Ele briga com a Elizabeth, dizendo que é infeliz sendo parte da realeza, mas acaba indo viajar. Já na segunda temporada, os egípcios que são colonizados da Inglaterra se rebelam e tomam o controle do canal de Suez. Eden conta a Elizabeth que vai tirar os pilotos e marinheiros ingleses do canal, o que vai inutilizá-lo, já que os egípcios não sabem mexer nos navios. Os marinheiros soviéticos chegam para ensinar os egípcios a pilotarem, acabando com a estratégia de Eden. Eden decide que a melhor opção é uma intervenção militar e Elizabeth aprova. Rola um ataque das forças britânicas ao Egito, gerando uma resposta negativa internacionalmente. Eden recebe orientações médicas para descansar e acaba saindo do cargo. O chanceler Harold Macmillan assume como novo primeiro-ministro. Enquanto isso, Philip continua na turnê real, abrindo mão dos protocolos e se divertindo com a sua equipe e o seu braço direito, Michael. Eileen, a esposa de Michael, decide iniciar um processo de divórcio por causa das traições do seu marido. Ela consegue provas com uma garçonete que trabalha no clube que Michael e Philip sempre frequentam. O secretário de Elizabeth, Michael Adine, descobre e se preocupa que a traição de Michael pode gerar dúvidas também sobre a fidelidade de Philip. Para evitar um escândalo, Adine pede ajuda de Lascelles para impedir o divórcio. Lascelles conta a Elizabeth sobre o divórcio e que existe uma carta feita por Michael para os membros do clube sobre as aventuras sexuais deles na turnê real. Eileen anuncia o divórcio e o assunto chega às manchetes. Michael se demite para não trazer problemas para o Philip. Elizabeth marca um encontro com Philip em um navio no mar de Lisboa. Eles discutem sobre o futuro do casamento deles. Um fica botando a culpa no outro dos problemas conjugais que tiveram esses anos. Ela diz que ele a afastou. Ele diz que ela o deixou como adereço por anos. Elizabeth diz que eles não têm a opção de se divorciarem e, portanto, é melhor tentarem resolver. Philip diz que só vai se satisfazer quando for respeitado e relevante. Então Elizabeth dá a ele o título de príncipe. Os dois voltam juntos para Londres e dão uma festa de 10 anos de casados. Margaret aceita se casar com seu amigo Billy Wallace e pede a Elizabeth para anunciar o noivado na festa de Elizabeth e Philip. Só que ela se arrepende e começa a se envolver com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones. Ele faz uma sessão de fotos dela, mas acaba mandando para um jornal uma em que ela tá seminua, o que causa um alvoroço da mídia. Um grupo de estudiosos acaba encontrando uma série de documentos antigos que revelam que Edward traiu a coroa britânica e colaborou com Hitler e os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Esses documentos foram escondidos por anos pelo rei George e por Churchill, que temiam a vergonha que isso traria para a família real. Lascelles revela para Elizabeth que Edward contou vários planos dos aliados para os nazistas e até mesmo visitou campos de concentração. Elizabeth então bane Edward para sempre da Inglaterra. Peter manda uma carta para Margaret revelando que vai se casar com uma menina de 19 anos, o que a deixa desolada. Ela convence Tony a pedi-la em casamento e depois pede permissão a Elizabeth, que dessa vez aprova. Só que a Elizabeth tá grávida e, pelas leis reais, nenhum anúncio da família real pode ser feito até depois que o bebê nascer. A Margaret obviamente fica revoltada por sempre ter que depender do tempo e da vontade da irmã. Elizabeth descobre que Tony tem casos com várias mulheres e que uma delas tá grávida, mas decide não contar para Margaret. Elizabeth dá à luz ao seu terceiro filho, o príncipe Andrew. Em seguida, Margaret anuncia o noivado e meses depois se casa com Tony. Elizabeth convida o presidente americano John F. Kennedy e a primeira-dama Jackie para um jantar no Palácio de Buckingham. No início, ela fica incomodada com Jackie, mas as duas se dão bem. Depois, Elizabeth descobre que Jackie chamou ela de burra e sem graça, e que era por causa dela que a Inglaterra estava decaindo. Jackie marca uma conversa com Elizabeth e pede desculpas pelas ofensas, dizendo que estava sob o efeito de substâncias quando falou aquilo. Ela revela também que seu casamento tá péssimo e por isso o médico deu umas receitas para eles ficarem mais relaxados. Um tempo depois, Elizabeth e Philip ouvem sobre o assassinato do JFK pelo rádio. Elizabeth declara uma semana de luto oficial e depois envia uma carta para Jackie lamentando o ocorrido. Elizabeth decide colocar o Charles na escola e escolhe matriculá-lo em Eton, que é bem perto de casa. Philip diz que Charles tem que estudar no mesmo colégio que ele frequentou, Gordonstown, na Escócia, e decide viajar para levá-lo até lá. Charles não se adapta e Elizabeth decide tirá-lo dessa escola, mas Philip briga que eles tinham combinado de terem igualdade de decisão. Philip inscreve Charles em uma competição entre os alunos, mas ele se apavora e foge. Philip leva Charles para casa e diz que ele é um covarde de sangue fraco, mas o mantém estudando na Gordonstown. Philip se consulta com o médico Stephen Ward por causa de dores musculares. Ele informa que muitas das tensões vêm por conta de estresse excessivo e desgaste emocional. O secretário de guerra, John Profumo, se envolve em um escândalo quando os jornais publicam
publicam uma foto sua com a modelo Christine Keeler, com quem ele tá tendo um caso na festa do Dr. Ward. Elizabeth recebe a notícia de que está grávida do seu quarto filho. Margaret revela que está grávida também e que seu bebê nascerá algumas semanas depois do de Elizabeth. Macmillan quer renunciar ao cargo de primeiro-ministro por causa do escândalo, mas Elizabeth manda que ele retorne ao gabinete e ponha tudo sob controle. Pouco tempo depois, Macmillan acaba descobrindo que tem um tumor e renuncia. O Dr. Ward comete suicídio e encontra um desenho de Philip nas coisas dele. Elizabeth pergunta a Philip se ele é o homem da foto. Ele nega e diz que prometeu ao rei George ser fiel a Elizabeth pelo resto de sua vida. Após alguns meses, nasce o príncipe Edward, o quarto filho do casal. Coloca aí nos comentários qual foi o seu momento favorito da primeira ou da segunda temporada, o que você está esperando para essa terceira temporada, e depois eu quero saber tudo o que vocês acharam da terceira temporada. Um beijo, tchau!